Com uma área de 100 quilômetros quadrados e uma população que ultrapassa os 500 mil habitantes, Lisboa, a capital portuguesa, tornou-se um destino favorito para muitos estrangeiros residirem. Para contextualizar, cerca de 300 mil desses residentes são imigrantes. Em 2022, apenas no primeiro semestre, o país acolheu 133 mil novos imigrantes, um aumento de 22 mil em comparação com todo o ano de 2021. É interessante notar que em Lisboa, 78 mil desses habitantes são originários do Brasil. A entrada de estrangeiros em Portugal tem sido incentivada devido a políticas governamentais recentes. O governo português introduziu e simplificou vistos para quem busca emprego, como nômades digitais e estudantes universitários, tornando Portugal um destino atrativo para a imigração. Dentro do país, Lisboa destaca-se como um dos principais centros de interesse para esses recém-chegados. Complementando as políticas favoráveis à imigração em Portugal, Lisboa tem se destacado como um foco de interesse devido ao seu clima ameno, alta qualidade de educação e sistema de saúde robusto, além de sua receptividade. Entretanto, esse crescente interesse está gerando desafios para a cidade. A crescente demanda tem levado a uma escassez de moradias e um aumento acentuado nos aluguéis. Muitos estão descobrindo que viver e trabalhar em Lisboa não corresponde exatamente ao ideal propagado. Conforme um estudo conduzido pela CIA Landlords, o custo de vida em Lisboa supera os 1.000 euros em déficit. Isso indica que, para aqueles que ganham o salário médio da cidade, viver decentemente se torna uma tarefa quase inalcançável, a menos que se submetam a condições de moradia precárias ou dividam espaços com diversos indivíduos. Nesse contexto, muitos portugueses estão deixando sua capital, enquanto imigrantes que inicialmente vieram em busca de oportunidades estão reconsiderando sua permanência. Assim, Lisboa começa a espelhar as características de grandes metrópoles globais, das quais muitos tentam escapar. Lisboa estaria à beira do colapso? O que ainda atrai pessoas a essa cidade encantadora? E quais desafios urbanos e sociais ela enfrenta atualmente? Há uma possibilidade desses problemas serem o início do declínio da capital portuguesa? Continue no vídeo, onde vamos te contar a realidade de Lisboa, um destino que continua sendo o sonho de muitos ao redor do mundo. Lisboa, a capital portuguesa, é mundialmente conhecida por seu céu frequentemente azul, sua população calorosa, litoral de tirar o fôlego e ricas heranças históricas. É o refúgio perfeito para aqueles que são apaixonados tanto pela cultura quanto pela natureza, sem querer renunciar às comodidades da vida na cidade. A diversidade de atrações faz de Lisboa um local que satisfaz os mais variados gostos. Como bônus, a cidade ainda se destaca como um dos destinos mais acessíveis financeiramente na Europa. No quesito férias, Lisboa fica atrás apenas de Atenas, localizada na Grécia. De acordo com dados do Post Office Travel Money, uma escapada de 2 dias na capital portuguesa, contabilizando hospedagem de 2 noites para um casal em um estabelecimento de 3 estrelas, além de bebidas, jantares, atividades turísticas e transporte, tem um custo aproximado de 218 libras esterlinas. Convertendo para a moeda brasileira, isso fica em torno de R$ 1.400 na cotação atual. Em comparação, uma experiência similar em Roma, que figura na 10ª posição deste ranking, sairia por cerca de R$ 2.000. Mas os encantos de Lisboa não seduzem apenas os visitantes temporários. Ao se deparar com uma metrópole que oferece um padrão de vida elevado, sem cobrar os custos típicos europeus associados, a tentação de estabelecer-se é quase irresistível. E é essa a tendência que se observa. Inúmeras pessoas visualizam em Lisboa a oportunidade de desfrutar de uma existência plena, tranquila e prazerosa, algo distinto do cenário frequentemente visto em outras grandes cidades globais, como Nova York ou São Paulo. Além disso, o sistema educacional português é amplamente elogiado internacionalmente. Desde as instituições educacionais públicas até as universidades privadas, Portugal é reconhecido por seu padrão educacional de alta qualidade. Devido a esses atrativos, Portugal tem observado um crescimento significativo nas taxas de imigração. Conforme dados da CNBC, atualmente,
O país abriga mais de 714 mil cidadãos estrangeiros, um marco histórico. Em 2021, esses imigrantes já constituíam aproximadamente 7% da população total. Notavelmente, os brasileiros se destacam nesse fluxo, representando quase um terço desses imigrantes, consolidando-se assim como a maior comunidade estrangeira em terras portuguesas. Contudo, os brasileiros não são os únicos a escolher Portugal como seu novo lar. Cidadãos de países membros da União Europeia e até mesmo dos Estados Unidos têm optado por essa mudança. De acordo com o The Wall Street Journal, a quantidade de americanos residindo em Portugal quase triplicou nos últimos 10 anos, atingindo uma cifra próxima a 7 mil. Mas, o que os motiva a deixar os Estados Unidos? As razões são diversas, desde o atrativo custo de vida mais acessível, passando pela qualidade do sistema de saúde, o clima ameno, os incentivos fiscais até a facilidade em obter uma permissão de residência. Recentemente, as condições se tornaram ainda mais favoráveis para os americanos que exercem trabalhos remotos se mudarem para países europeus como Portugal. Isso se deve, em parte, ao equilíbrio entre o dólar e o euro. Em julho de 2022, essas duas moedas atingiram paridade pela primeira vez em 2 décadas. Muitos dos recém-chegados a Lisboa se enquadram no perfil de nômades digitais, indivíduos que não necessitam de uma presença física em um escritório tradicional. Assim, reconhecendo a possibilidade de desfrutar de um padrão de vida elevado ou comparável por um custo menor, decidiram estabelecer-se na capital portuguesa. Para aqueles que recebem em moedas mais valorizadas internacionalmente, residir em um local como Lisboa apresenta inúmeras vantagens. Para estes, a cidade pode parecer um autêntico refúgio idílico. Entretanto, essa visão paradisíaca de Lisboa não é unanimemente compartilhada. Um estudo conduzido pela seguradora CIA Landlords classificou Lisboa como a 3ª cidade mais onerosa do mundo para se estabelecer. Pode parecer surpreendente dado o discurso frequente sobre o custo de vida acessível em Lisboa que atrai tantos estrangeiros. Contudo, permita-me esclarecer essa aparente contradição. Sim, Lisboa é economicamente atrativa para aqueles que chegam de países com economias mais robustas. A questão se torna complexa para aqueles que subsistem com base no salário médio português. Segundo o estudo realizado pela CIA Landlords, quando se considera os gastos com aluguel, custo de vida e os salários locais, há um déficit de 1.149 euros para equilibrar o orçamento, o que se traduz em uma falta de aproximadamente R$ 6.200 mensalmente. Ao avaliar o orçamento, o estudo considerou os custos associados ao aluguel no centro da cidade, o custo geral de vida e o salário médio da população. Um imóvel com 3 quartos no coração da cidade custa justamente acima de 1.600 euros, enquanto despesas básicas somam por volta de 561 euros. Tudo isso contrasta com uma renda média de 1.037 euros. A situação se complica ainda mais quando adicionamos despesas como educação para crianças, que pode chegar a um adicional de 500 euros por criança. E a matemática financeira não se torna significativamente mais amigável nem mesmo para os solteiros sem dependentes. A locação de um apartamento com um quarto no centro da cidade raramente custa menos de 850 euros. Para muitos brasileiros que buscaram oportunidades de emprego em Lisboa, essa foi uma realidade com a qual eles rapidamente se depararam. No ano de 1999, uma reportagem publicada pela revista Veja lançou um alerta para aqueles que ponderavam uma mudança para Lisboa. Sob o título "Quando o sonho de emigrar para Portugal vira pesadelo", a revista destacou vários testemunhos de brasileiros cujas expectativas lusitanas foram frustradas. Uma dessas narrativas foi a de Marina Lamar. Marina, natural do Espírito Santo, decidiu deixar o Brasil em 2018, aspirando a um ambiente mais seguro e a uma educação mais acessível e de qualidade para seus filhos. Entretanto, em pouco tempo, ela e seu marido se depararam com os desafios de salários modestos em contraste com aluguéis astronômicos. Eventualmente, a família, que conta com 5 membros, encontrou-se em uma situação complicada, dependendo da bondade de uma amiga para se abrigar e da ajuda de familiares para custear o regresso ao Brasil.
A trajetória de Ana Duarte segue uma temática semelhante. Ana Duarte, uma mulher de 43 anos, desembarcou em Lisboa no ano de 2016, repleta de esperanças. Sonhava em cursar um mestrado, conquistar uma posição profissional de destaque e desfrutar de uma vida próspera na capital portuguesa. No entanto, após enviar mais de 300 currículos por e-mail, não encontrou a oportunidade almejada. Diante das adversidades, cogitou buscar uma bolsa de estudos em outro país europeu após a conclusão de seu mestrado. Portugal, apesar de compartilhar a língua portuguesa, apresenta uma realidade distinta da brasileira, com leis, costumes e um padrão de vida pautado na moeda euro. O mercado de trabalho português possui inúmeras oportunidades nos setores de comércio, turismo e serviços gerais, como limpeza. Entretanto, muitos destes cargos não oferecem salários que cubram sequer o custo do aluguel em Lisboa, especialmente para estrangeiros que buscam posições mais qualificadas. Para se estabelecer profissionalmente em Portugal, é fundamental possuir um diploma reconhecido no país, o que pode envolver um processo burocrático. Adicionalmente, as oportunidades variam significativamente conforme o campo profissional escolhido. De fato, há setores em Portugal que enfrentam escassez de profissionais qualificados. No entanto, apesar da disponibilidade de vagas, os salários frequentemente não são atrativos. Isso leva muitos a optarem por residências em locais mais afastados da cidade. Como consequência, enfrentam longas jornadas diárias de deslocamento, saindo de casa ao raiar do dia e retornando já tarde da noite, o que compromete a qualidade de vida. A área de tecnologia da informação está crescendo rapidamente em Portugal. No entanto, dependendo da sua especialização, é possível que você encontre os desafios que muitos portugueses já enfrentam. Muitos deles estão optando por deixar Lisboa ou até mesmo o país, em busca de melhores oportunidades em outras partes da Europa. Além disso, há um número significativo de estrangeiros reconsiderando sua decisão de morar em Portugal, com alguns retornando para seus países de origem e outros enfrentando condições de vida menos ideais. Entre os imigrantes que buscam uma vida melhor em Lisboa, muitos brasileiros enfrentam dificuldades inesperadas. O Programa de Apoio ao Retorno Voluntário e Reintegração, destinado a auxiliar aqueles que desejam regressar para seus países, mas carecem dos recursos para fazer isso, tem sido frequentemente procurado por cidadãos do Brasil. Esse programa viu um aumento expressivo nas candidaturas oriundas desse grupo. Em 2020, quase a totalidade das solicitações, 97,9% para ser exato, vinha de brasileiros. Tal realidade evidencia que, ao contrário do que muitos podem pensar, adaptar-se em Lisboa pode apresentar desafios inesperados para o imigrante. E a insatisfação não é sentida apenas por aqueles que chegam de outras terras. A economia de mercado, regida pelas leis de oferta e demanda, influencia fortemente os preços. Quando a procura por algo aumenta e sua disponibilidade não segue o mesmo ritmo, os valores tendem a subir. E é justamente este o cenário que se desenha no mercado habitacional em Lisboa atualmente. Lisboa, com suas limitações habitacionais, tem enfrentado um desafio crescente. Com a contínua chegada de novos moradores, a disponibilidade de moradias tem diminuído, elevando assim os valores tanto de compra quanto de aluguel. Um estudo recente do Fundo Monetário Internacional indica que, desde 2013, os custos dos aluguéis em Lisboa mais do que dobraram, marcando a elevação mais expressiva na Europa. Atualmente, encontrar um apartamento para alugar no coração da cidade por um valor inferior a 850 euros tornou-se uma tarefa árdua, considerando-se uma habitação de um único quarto. Já para famílias maiores que buscam espaços com 3 quartos, o preço pode alcançar um patamar próximo a 1.700 euros. Optar por regiões mais periféricas pode ser uma alternativa para economizar. Em áreas mais distantes do centro, é possível encontrar apartamentos de um quarto a partir de 650 euros. A falta de espaços acessíveis na cidade não se restringe apenas à quantidade limitada de moradias. Em regiões mais afastadas, ainda que os valores de aluguel comecem em 100 euros para apartamentos de 3 quartos, o desafio passa a ser a distância do local de trabalho.
Esse cenário tem impulsionado muitos adultos a retornarem para o lar dos pais, considerando alugar apenas quartos ao invés de apartamentos completos, ou até mesmo cogitando deixar a cidade. O fenômeno atual é marcado pela chegada de estrangeiros economicamente mais estáveis, que, involuntariamente, estão levando os residentes locais a se afastarem do centro de Lisboa. Em diálogo com uma amiga portuguesa, ela destacou o intenso impacto do mercado imobiliário na capital, que não se limita apenas a Lisboa, mas se estende a outras cidades populares como Porto, Braga, Guimarães e Aveiro. Estes lugares, igualmente desejados, enfrentam pressões semelhantes devido à alta demanda. Em uma década, os preços das moradias em Lisboa alcançaram patamares praticamente inatingíveis para a classe média e para aqueles com rendimentos mais baixos. Esta inflação imobiliária tem um impacto particularmente profundo nos jovens e nos estudantes universitários da cidade, que abriga algumas das instituições de ensino superior mais renomadas do país. Para se ter uma ideia, o aluguel de um quarto simples na capital portuguesa pode se aproximar do valor de um salário mínimo. A consequência direta dessa disparidade financeira é o abandono do ensino superior por parte de muitos estudantes, que se veem incapazes de suportar os custos crescentes de moradia, ensino e demais despesas básicas para se viver dignamente. Lisboa, sendo o epicentro desta crise, tornou-se palco de inúmeros dramas pessoais. A amplitude desta questão ficou mais evidente através do relato de uma seguidora local. Ela compartilhou uma experiência vivida por seu filho, que ao passar um fim de semana em Lisboa para uma atividade escolar na Baixa Coração da cidade, encontrou dificuldades para localizar residentes locais para entrevistar. Esta realidade mostra o quanto a cidade tem sido repovoada por estrangeiros, enquanto os lisboetas originais estão cada vez mais escassos em seu próprio centro. Lisboa, apesar de ser vista como um refúgio para muitos estrangeiros, tem um panorama complexo quando se trata da opinião local sobre a imigração. O relatório de 2021 do Observatório das Migrações revela que, enquanto muitos portugueses veem a imigração como enriquecedora, a mesma figura como uma das principais preocupações para a União Europeia. Essa dualidade pode estar ligada às tensões locais, como o aumento nos preços das habitações, que gera sentimentos ambivalentes na população. A realidade é que, enquanto muitos enxergam benefícios na chegada de novas culturas, outros sentem os efeitos práticos e desafios dessa integração. Conforme a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, as queixas de xenofobia direcionadas a brasileiros em território português cresceram 433% desde 2017. A realidade desafiadora de Portugal, e em especial de Lisboa, se estende além dessa questão. A disparidade entre o elevado valor dos imóveis e os salários, que estão aquém da média europeia, está impulsionando o fenômeno conhecido como fuga de cérebros. Jovens recém-graduados buscam novos horizontes para melhores perspectivas profissionais, deixando o mercado local em déficit de talentos qualificados. Algumas empresas oferecem remunerações de 3.000 a 5.000 euros em Portugal, enquanto por atividades semelhantes na França ou Alemanha, o salário pode chegar a 20.000 ou 25.000 euros. A atratividade de Portugal para algumas empresas contrasta com a realidade da maioria dos habitantes, que enfrenta pressões econômicas significativas. Em uma reportagem de 2019 do Jornal Econômico, especialista em assuntos financeiros, foi destacado que somente na região metropolitana de Lisboa, mais de 1.800 famílias residiam em condições precárias. Embora Lisboa não tenha escassez de ofertas de trabalho, o desafio é encontrar posições bem remuneradas. Informações divulgadas pela Fundação Francisco Manuel dos Santos em 2021 indicam que Portugal está entre os países com mais contratos de trabalho temporário. A pesquisa também revela que 1 em cada 5 trabalhadores recebe apenas o salário mínimo e apenas 3 em 10 possuem formação superior. Portugal figura entre os 6 países europeus com maior risco de pobreza entre os trabalhadores, um dado preocupante para quem procura o país em busca de melhores oportunidades. Além desses desafios econômicos, Lisboa lida com outros problemas típicos de metrópoles. Um dos problemas é a questão das drogas.
Embora a venda de entorpecentes em espaços públicos seja ilegal, a prática é comum. Tal cenário preocupa turistas e residentes, que por vezes se sentem vulneráveis. Na década de 90, o país atravessou uma grave crise relacionada ao uso de heroína, com 1 em cada 100 pessoas consumindo a substância. Como resposta, Portugal optou por descriminalizar o uso de drogas, abordando o assunto como uma questão de saúde pública e não mais como delito. Após a descriminalização das drogas, dependentes químicos em Portugal tiveram acesso a médicos, juristas e assistentes sociais, ao invés de enfrentarem prisão. Essa estratégia mostrou-se eficaz em muitos aspectos. O país viu a participação em programas de reabilitação saltar de 6.000 em 1999 para cerca de 26.000 em 2008. Simultaneamente, o número de usuários de heroína reduziu pela metade entre 1999 e 2018. No entanto, Portugal ainda enfrenta desafios relacionados às drogas. Devido à sua posição geográfica, tornou-se um ponto estratégico para o tráfico direcionado à Europa. Além disso, é notório que vendedores de drogas frequentemente abordam, sem receio, turistas no centro da cidade. Portanto, o combate às drogas continua sendo uma prioridade nacional. Por fim, outro desafio que preocupa os portugueses é o temor de uma recessão na Europa. O cenário econômico global tem sido impactado por eventos como a pandemia e os recentes conflitos na Ucrânia. Especialistas já sinalizam a possibilidade de uma desaceleração econômica na zona do euro. Embora o primeiro-ministro António Costa tenha assegurado que Portugal não enfrentará uma recessão, ele reconheceu, durante as celebrações dos 112 anos da implantação da República, que o país poderá ter um crescimento mais modesto em 2023. Entretanto, afirmar que Lisboa enfrentará uma crise profunda seria um exagero. Apesar dos desafios, Lisboa é vista como uma das melhores cidades do mundo para residir. Para profissionais autônomos, empreendedores e aposentados com boa situação financeira, a capital portuguesa é certamente uma ótima escolha. Isso não significa que alguém buscando trabalho na cidade enfrentará apenas dificuldades. Há oportunidades, especialmente no setor tecnológico. Muitos brasileiros têm feito de Lisboa seu novo lar e prosperado. Enquanto a web está repleta de histórias de sucesso, é essencial não idealizar a cidade como uma resposta mágica para todos os desafios da vida. Para construir uma carreira em Lisboa ou em outro local português, é essencial fazer uma pesquisa aprofundada, estabelecer um fundo de emergência e estar pronto para enfrentar e superar as burocracias, seja para progredir profissionalmente ou para iniciar um empreendimento. A cidade, em sua essência, é deslumbrante e não está prestes a perder sua relevância. Contudo, para manter seus habitantes e evitar a perda de talentos, além de manter-se proeminente globalmente, Lisboa tem desafios a superar. O enfrentamento da potencial recessão europeia é apenas uma das questões. Com moradias acessíveis e remunerações mais atraentes, a cidade poderia ser um cenário quase ideal. Então, o que você pensa sobre a atual situação em Lisboa? Deixe sua opinião nos comentários e veja o que outros têm a dizer. Obrigado por assistir e até a próxima.